Coelho, que defende o presidente Michel Temer. Até chegar a esse dia, a fase final do julgamento, foram quase 2 anos e meio. 62 pessoas foram ouvidas em 5 estados e também aqui em Brasília. 2 acariações foram feitas. Esse processo tem mais de 8.500 páginas. Os primeiros momentos desse dia histórico, desse momento histórico, os primeiros momentos você vê na reportagem de Marcos Lozecan. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, abriu a sessão e logo o relator do caso, o ministro Herman Benjamin, declarou como improcedente uma das ações apresentadas pelo PSDB, que pedem a cassação da chapa Dilma Temer. Ele foi acompanhado pelo plenário. A ação tratava de envio de propaganda pelos Correios e uso de ministros e bens públicos em campanhas eleitorais. Herman Benjamin decidiu ler um resumo do relatório, segundo ele, para ganhar tempo. É que o relatório original tem 1.080 páginas e já foi repassado aos demais ministros para conhecimento prévio. O relator listou o que o PSDB, autor da ação no TSE, considerou abuso de poder político e econômico na campanha de 2014. Primeiro, abuso de poder político por força do uso da máquina administrativa federal claramente posta, aspas, a serviço das pretensões políticas dos ora investigados, fecho aspas. Segundo, abuso de poder econômico, aspas, pela realização de uma campanha milionária cujo custo superou a soma das despesas de todos os demais candidatos. Terceiro, uso indevido de meios de comunicação social por terem se valido do, aspas, horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão para veicular deslavadas mentiras contra os candidatos adversários, fecho aspas. Herman Benjamin descreveu a parte da acusação que denuncia a chapa Dilma Temer por ter usado dinheiro de propina para financiar a campanha vitoriosa. Financiamento de campanha mediante doações oficiais de empreiteiras contratadas pela Petrobras como parte da distribuição de propinas, fecho aspas. Alegando que aspas, sofisticado esquema de arrecadação ilegal de dinheiro público foi montado para obter, a partir de contratos mantidos com a Petrobras, cifras milionárias em favor das agremiações partidárias, cujos recursos permitiram a captação de votos em favor dos candidatos e dos partidos, fecho aspas. O ministro disse que qualquer brasileiro tem acesso aos dados do processo, que corre por mais de 2 anos no tribunal. Segundo o relator, essa é uma garantia enorme de cidadania e para os julgadores. Tudo que eu disser no meu relatório, como tudo que eu disser no meu voto, todos os brasileiros poderão clicar na internet e conferir se o que eu estou dizendo realmente indica a realidade dos autos. Então, esta é uma garantia enorme de cidadania, mas, ao mesmo tempo, uma garantia para nós, julgadores, que queremos julgar com segurança, com justiça e bem. Antes da votação final, antes do voto dos 7 ministros, antes deles decidirem sobre os pedidos de cassação da chapa Dilma Temer, o tribunal vai ter que se debruçar sobre algumas questões preliminares. A principal delas é aquela em que a defesa de Dilma Rousseff e também de Michel Temer, essa defesa questiona se provas que foram apresentadas depois de iniciada a ação podem ser levadas em consideração pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eles tentam, na verdade, anular a delação premiada da Odebrecht e também a delação premiada dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura. Agora, o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre essa questão há algum tempo, em 2014, quando foi apresentada uma ação pelo PSB. Naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal citou o artigo 23, que trata da lei das ineligibilidades, para dizer que é possível, sim, que provas que forem apresentadas depois de iniciada a ação sejam aceitas e consideradas no voto final dos ministros.
O advogado de acusação do PSDB, José Eduardo Alckmin, sustentou essa tese hoje no plenário. Infelizmente, ela sabia, inclusive, que recursos que estavam sendo utilizados para pagamento de sua campanha eleitoral, de seu marqueteiro, eram recursos de Caixa 2. E isso foi dito tanto por Marcelo Odebrecht, como confirmado pelos marqueteiros João Santana e por sua mulher, Mônica Moura, que era quem detinha a obrigação de fazer a contabilidade da empresa de ambos. Então, isso foi reconhecido. E aí, convenhamos que existe uma realidade gravíssima, porque a prática do Caixa 2, ainda mais nos montantes, não foi um pequeno Caixa 2, algo irrisório, mas nos montantes que foram praticados, revelam uma impossibilidade de qualquer outro candidato poder fazer face a esse candidato que se beneficia dessa situação. Como nós vimos aí do advogado José Eduardo Alckmin, do PSDB, ele sustentou que a ex-presidente Dilma Rousseff sabia, segundo delação do marqueteiro João Santana, ela sabia que foram usados recursos de Caixa 2 durante a campanha. Renata. A movimentação no prédio do TSE começou bem cedo. O prédio do TSE amanheceu cercado pela tropa de choque da Polícia Militar. Ninguém podia entrar sem passar por uma rigorosa vistoria. Barreiras foram montadas, manifestantes à distância. Proteção máxima durante o julgamento mais importante da história do TSE, o da chapa vencedora da eleição presidencial de 2014. A partir dos portões, a segurança é da Polícia Federal. O esquadrão antibombas está de prontidão. Antes do começo do julgamento, os agentes fizeram uma varredura no plenário com a ajuda de cães farejadores. Os guardas do TSE foram orientados a instalar um detector de metais extra na entrada do plenário. Aqui é mais para pegar armamento, faca, metais, armamento mesmo. Para explosivo, nós já fizemos uma varredura, a Polícia Federal fez aqui dentro. Tudo limpo. Está tudo tranquilo, tudo limpo. Tudo na mira das câmeras. A imprensa instalou um gigantesco esquema de cobertura para acompanhar cada passo do julgamento. Jornalistas estrangeiros também se credenciaram. Antes de vir para o TSE para presidir o julgamento, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, disse rapidamente o que ele espera. O presidente do TSE, Gilmar Mendes, marcou 4 sessões para o julgamento. Além de hoje, amanhã às 9 horas da manhã e na quinta às 9 da manhã e às 7 da noite. Se passar disso, o presidente do TSE pode marcar mais sessões para a semana que vem. O presidente Michel Temer acompanha o julgamento ao lado de assessores e de aliados no Palácio do Planalto. Quem está lá acompanhando é a repórter Délis Ortiz. Boa noite, Délis. Boa noite, Bonner, Renata, boa noite a todos. Houve uma mudança de agenda no fim da tarde. O presidente cancelou a ida a um jantar de inauguração no SESI, que estava marcado bem na hora do julgamento. Temer acompanha a sessão do TSE pela TV, no gabinete presidencial, lotado de aliados, os ministros do Planalto, que têm estado com ele permanentemente, e que são os que fazem parte do gabinete de crise, além do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Temer bem que tentou passar a imagem de quem está cumprindo a agenda normalmente. Ele recebeu parlamentares, presidente do Banco Central, mas o clima por aqui é tenso. E o presidente gastou boa parte do tempo conversando com advogados. A estratégia da defesa é tentar desqualificar as denúncias contra o presidente. E a tática é alegar que o questionário da Polícia Federal na véspera do julgamento e as prisões de aliados e ex-integrantes do governo Temer, como Rocha Loures no fim de semana e hoje Henrique Eduardo Alves, ex-ministro e importante aliado de Temer, fazem parte de
a criação de fatos negativos para tentar, segundo os advogados, influenciar, constranger o julgamento. Bom, os palacianos dizem que os ânimos por aqui andam como montanha-russa. Às vezes pessimistas, às vezes não. Pelo menos agora, eles dizem que estão confiantes no julgamento. E Temer pretende acompanhar toda a sessão do TSE aqui do Planalto, em contato direto, por telefone ou mensagem, com seu advogado Gustavo Guedes. Bonner. E num outro processo, a defesa do presidente pediu e o ministro Edson Fachin atendeu. O prazo para Michel Temer responder às perguntas da Polícia Federal foi estendido até às 5 horas da tarde da sexta-feira. A Camila Bonfim mostra quais são as principais perguntas do questionário da PF. As 82 perguntas da Polícia Federal tratam das suspeitas contra o presidente Michel Temer, com base em documentos e confissões dos delatores da JBS. Temer está sendo investigado por organização criminosa, obstrução à justiça e corrupção passiva. A PF começa perguntando se o ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures, que está preso, é o homem da mais estrita confiança do presidente, como disseram delatores da JBS. A Polícia Federal pergunta se Temer indicou Loures para ser seu interlocutor na JIF, que controla a JBS. Se o presidente sabia que Loures recebeu R$500 mil numa mala no dia 28 de abril e o que tem a dizer sobre isso. E se, depois da divulgação, que mostra inequívoca participação de Loures em conduta aparentemente criminosa, Temer manteve contato com ele ou mandou emissário? Se sim, por qual meio e com qual finalidade? A PF indagou. Um dos delatores da JBS já disse que tratou com Loures sobre pagamentos semanais de propina e que, segundo o delator, categoricamente era dinheiro para Vossa Excelência. O que tem a dizer sobre isso? A polícia perguntou se Temer pediu que Loures fizesse alguma intervenção que beneficiasse a JIF, que controla a JBS, em julgamento no CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E se Loures contou que a JIF queria fazer pagamentos semanais de R$500 mil a R$1 milhão para resolver a questão no CAD. A Polícia Federal monitorou conversas sobre esses pagamentos entre Loures e o diretor da JIF, Ricardo Saldi. Na conversa, os dois citam uma pessoa chamada Edgar, apontada como alguém que fica em São Paulo e, nas palavras deles, que faz a gerência das coisas. A Polícia Federal perguntou ao presidente se ele conhece esse Edgar, para aprofundar as investigações sobre a possibilidade de participação ou aval de Temer nessas tratativas. Delegados também questionaram qual a relação de Temer com o coronel João Batista Lima Filho, o coronel citado por delatores da JBS como receptor de R$1 milhão que seriam repassados a Temer. A polícia encontrou na empresa dele recibos e projetos relacionados a uma reforma na casa da filha de Temer. Os delegados também abordaram o encontro de Joesley com Temer no Palácio do Jaburu, no dia 7 de março. Perguntaram se é comum Temer receber empresários em horários noturnos sem prévio registro em agenda oficial. Se sim, cite ao menos 3 empresários com quem manteve encontros em circunstâncias análogas à de Joesley Batista, após ter assumido a presidência da República. A polícia questionou ainda por que Temer, após ter dito que sabia que Joesley era falastrão, mesmo assim o recebeu à noite, fora da agenda e na residência oficial. Num segundo bloco de perguntas, os delegados questionaram Temer sobre o conteúdo de gravações feitas por Joesley Batista. Perguntaram sobre as suspeitas da compra de silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha e do doleiro Lúcio Funaro. Os dois estão presos. A Polícia Federal quer saber se há algum fato que eles possam revelar numa eventual delação premiada que atinja o presidente. E sobre o depoimento de Joesley, em que ele diz que Temer se dispôs a ajudar Eduardo Cunha no Supremo, através de 2 ministros que lá atuam. Vossa Excelência confirma isso? Se sim, de que forma prestaria tal ajuda? Quais eram esses 2 ministros? A polícia citou este diálogo. Isso. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nós, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso.
todo mês. Os delegados pedem: explique o contexto em que se deram essas colocações, esclarecendo, sobretudo, o sentido da orientação de Vossa Excelência nos termos "tem que manter isso". E completam que uma das hipóteses para Joesley ter falado que estava de bem com Cunha era que vinha fazendo pagamentos mensais. E perguntam: Vossa Excelência considerou essa hipótese? A PF também indagou o presidente sobre outro trecho da conversa, gravada por Joesley Batista, em que ele diz que está atuando para manipular as investigações da JBS em outra frente, envolvendo fundos de pensão. Aqui eu dei conta de um lado do juiz, do outro lado do juiz substituto, que é um cara que fica segurando os dois. Os delegados perguntam se o presidente confirma ter entendido naquele momento o imediato sentido das expressões usadas por Joesley e completam: se entendeu, então por que não advertiu Joesley sobre a gravidade daquela revelação, nem levou ao conhecimento das autoridades essa ilícita ingerência do empresário? Assim que receber as respostas, o próximo passo é a Polícia Federal fazer um relatório em que dirá se há indícios suficientes contra Temer e sobre quais crimes. Todas as perguntas que a Polícia Federal enviou ao presidente Temer estão na nossa página na internet. O delator Joesley Batista apresentou aos investigadores da Lava Jato um diário de bordo do avião particular dele. O objetivo é confirmar o relacionamento próximo que tinha com o presidente Michel Temer. O diário de bordo com o registro das viagens do avião particular de Joesley Batista, prefixo PRJBS, foi entregue pelo empresário aos investigadores da Lava Jato como mais uma prova que confirma o que ele disse em delação premiada, que tinha relação próxima com Temer desde 2010. A informação foi divulgada hoje pelo site O Antagonista e confirmada pela TV Globo. Entre os passageiros das viagens do avião, um grupo chamou a atenção dos investigadores: família Senhor Michel Temer. Na época da viagem, que foi de ida e volta, Temer ainda era vice-presidente. O voo de ida, segundo o diário de bordo, aconteceu no dia 12 de janeiro de 2011. O avião saiu do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e foi para Comandatuba, na Bahia. A volta foi no dia 14 de janeiro de 2011. O avião buscou o grupo no Hotel Transamérica Comandatuba, um resort que tem pista particular para jatinhos. O avião saiu de lá para Congonhas e levou, entre os 7 passageiros, Temer e sua família. De acordo com investigadores, esse material mostra a proximidade entre Temer e o empresário. Rebate um dos argumentos da defesa do presidente, que alega justamente que eles não tinham uma relação próxima. Esse registro do diário de bordo do jatinho de Joesley vai ser incluído nas investigações que começaram a partir da delação da JBS. A assessoria do Palácio do Planalto declarou que em 2011, o então vice-presidente Michel Temer utilizou um avião da FAB para a viagem a Comandatuba, na Bahia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, negou o pedido de liberdade do ex-assessor da presidência, Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná. As provas contra Rodrigo Rocha Loures são consideradas robustas. Ele foi filmado pegando a primeira parcela de uma propina que seria paga pela JBS ao longo de mais de 20 anos. Uma espécie de aposentadoria para o presidente Michel Temer e Rocha Loures, segundo os delatores. É possível ver, por novos ângulos, o movimento da entrega da mala cheia de dinheiro. As imagens são do circuito interno da pizzaria, onde Loures esteve com o executivo da JF, que o pagou. Dá para ver quando o então deputado chega às 6 horas e 30 minutos. Ele fica na pizzaria por somente 38 segundos. Sai em direção ao estacionamento. Depois de 1 minuto e 18 segundos, ele passa correndo com a mala. Neste momento, é possível vê-lo de frente e depois em outro ângulo. Loures está preso desde sábado na carceragem da Polícia Federal. E a previsão é que ele seja transferido para o presídio da Papuda, a 30 quilômetros de Brasília. Hoje, o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, arquivou o pedido de liberdade, sem mesmo analisar a legalidade ou não da prisão. Segundo Lewandowski, os advogados não poderiam ter entrado com habeas corpus, porque esse não é o instrumento jurídico para soltar alguém preso por ordem do próprio Supremo. Os advogados de Loures entraram com outros pedidos, um deles pouco convencional, para que o ex-deputado passe por uma audiência de custódia, quando um juiz reavalia se há motivos para manter a prisão em flagrante. Só que o caso dele é diferente. A prisão é preventiva e foi decretada por um ministro do Supremo.
E apesar de a Papuda não exigir que presos tenham a cabeça raspada, a defesa também incluiu esse detalhe. Que especialmente não lhe seja imposto tratamento desumano e cruel, respeitando e assegurando a sua integridade física, especialmente que não lhe raspe o cabelo, como fizeram no Rio de Janeiro com Eike Batista. A seguir, o aumento na produção da indústria automobilística em maio. E a prisão do ex-ministro Henrique Eduardo Alves. A Polícia Federal prendeu hoje o ex-deputado e ex-ministro Henrique Eduardo Alves, do PMDB. Ele é acusado de receber propina para atuar em favor de empresas investigadas na Lava Jato. O ex-deputado Henrique Eduardo Alves foi preso no prédio onde ele mora em Natal por volta das 6 da manhã. Henrique Alves e o ex-deputado Eduardo Cunha, também do PMDB, e que já está preso em Curitiba, são acusados de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, os dois atuaram em favor de construtoras investigadas na Lava Jato em obras como o estádio Arena das Dunas, em Natal. Só nessa obra, o superfaturamento chegou a 77 milhões de reais. Parte do dinheiro teria sido entregue na forma de doações eleitorais, oficiais e Caixa 2 para Henrique Alves de 2012 a 2014. O nome da operação, Manos, em latim quer dizer mãos, e é uma referência a um provérbio latino que diz: uma mão esfrega a outra, uma mão lava a outra. Teriam ocorrido ilicitudes não só na obtenção das receitas da campanha, mas também na comprovação das despesas, apontando sinais concretos de empresas de fachada, empresas constituídas em nome de laranja. Henrique Alves foi preso preventivamente, ou seja, sem prazo determinado. No pedido de prisão, a Polícia Federal argumentou que ele é muito influente em várias esferas e poderia atrapalhar as investigações. Ele já prestou depoimento e passou por exame de corpo de delito. Além de Henrique Alves, estão detidos o secretário de Obras da Prefeitura de Natal, Fred Queiroz, do PMDB, a mulher e o filho de Fred Queiroz. O publicitário Arthur Arruda Câmara, cunhado de Henrique Alves e responsável pela campanha dele ao governo do estado em 2014, foi levado para prestar depoimento. Henrique Eduardo Lira Alves tem 68 anos. Na Câmara teve 11 mandatos consecutivos. Foi presidente da Casa entre 2013 e 2015 e ministro do Turismo nos governos Dilma e Temer. Saiu do governo Temer logo depois que teve o seu nome citado no acordo de delação premiada do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. O advogado de Henrique Eduardo Alves disse que vai apresentar ainda hoje o pedido de soltura. A defesa de Eduardo Cunha afirmou que ainda não tomou conhecimento do caso e vai se manifestar nos autos. O advogado de Fred Queiroz e da família dele afirmou que as prisões são um equívoco e que os fatos serão esclarecidos. Nós não conseguimos contato com o advogado de Arthur Arruda Câmara. Henrique Eduardo Alves é suspeito de usar empresas de fachada e comprar votos com dinheiro de propina. As primeiras suspeitas apareceram no celular de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS. Eram muitas conversas com o ex-deputado Eduardo Cunha. Mensagens de junho de 2012 mostram um pedido de doações eleitorais. Cunha pergunta: "Você conseguiu que seja amanhã?" Léo Pinheiro responde: "Ainda não." Cunha insiste: "Mas conseguirá?" Léo afirma: "Pessoal está checando." No dia seguinte, houve transferência bancária da construtora OAS para o Diretório Nacional do PMDB, R$ 700 mil. Em 2013, quando Henrique Eduardo Alves virou presidente da Câmara e Eduardo Cunha líder do PMDB, a relação entre Léo Pinheiro e Cunha ficou mais intensa. Mais de 9.400 contatos foram registrados. Segundo a investigação, quando o assunto era, por exemplo, regras para concessões de aeroportos que interessava a OAS, Cunha atuava para ajudar. De acordo com investigadores, Henrique Eduardo Alves também atuou diretamente para a OAS durante a construção da Arena das Dunas, em Natal. Em mensagem no dia 14 de julho de 2013, Henrique Eduardo Alves fala: "Segunda em Brasília, vou para cima do TCU, darei notícias." Os investigadores ainda apuram se a suposta pressão de Henrique Alves surtiu efeito, já que os repasses do financiamento continuaram e a obra foi concluída.
De acordo com investigadores, esse esquema abasteceu a campanha de Henrique Eduardo Alves ao governo do Rio Grande do Norte em 2014. E esses investigadores afirmam ter encontrado muitas irregularidades nas contas, como empresas de fachada e vários saques em dinheiro vivo. Só na véspera do segundo turno foram cerca de 2 milhões de reais. E a suspeita é de que esse dinheiro tenha sido usado para a compra de votos. Um dos delatores da Odebrecht, Fernando Reis, contou que Eduardo Cunha pediu também 6 milhões de reais. Parte era para Henrique Eduardo Alves. Esses 6, 2 então a gente doaria. Primeiro ele ouviu numa primeira reunião os 6 e depois numa segunda reunião disse, não, dos 6 então destinaremos 2 para o Henrique Alves. O então executivo da Odebrecht percebeu a estratégia de Cunha, ajudar os amigos, como Henrique Eduardo Alves e o hoje governador do Tocantins, Marcelo Miranda. Eu sempre tive a percepção de que aquele dinheiro que ele arrecadava era repassado a outros, parte era para ele, parte era para outros, nunca entrei nesse mérito. Aquele que ele mandava a gente entregar, eu pedia que a gente entregasse exatamente como foi o caso do Henrique Alves e do Marcelo Miranda. A gente sabia exatamente para quem estava entregando, eu tinha tido a conversa. Henrique Eduardo Alves também teve a prisão decretada hoje em outra operação, a que investiga fraudes no Fundo de Investimentos do FGTS. O juiz aceitou o argumento de que, preso, ele não poderia movimentar contas com dinheiro de corrupção. A Odebrecht reafirmou que já admitiu seus erros, que pediu desculpas, fez acordo de leniência com as autoridades e está comprometida a combater e não tolerar qualquer forma de corrupção. O Tribunal de Contas da União declarou que coube aos tribunais de contas estaduais fiscalizar a execução das obras dos estádios. O Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte afirmou que uma auditoria dele detectou as irregularidades e que, a partir disso, a Justiça determinou a redução dos repasses à construtora do estádio. O governador Marcelo Miranda afirmou que os recursos da campanha dele foram declarados na prestação de contas apresentada ao Tribunal Regional Eleitoral. A Caixa Econômica Federal declarou que colabora com as investigações. A OAS não quis se manifestar. A Polícia Federal prendeu o deputado federal Celso Jacob, do PMDB do Rio. Ele foi condenado a 7 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto por falsificação de documento público e dispensa indevida de licitação para a construção de uma creche, quando era prefeito de Três Rios, no interior do Rio, em 2002. O Supremo Tribunal Federal negou o segundo recurso de Celso Jacob. Celso Jacob negou as acusações e disse que vai provar a inocência por meio de revisão criminal e medida cautelar. No Congresso, a expectativa pelo julgamento desta noite da chapa Dilma Temer no TSE praticamente impediu as votações de temas importantes no plenário. Quem acompanhou tudo, e por isso a gente vai lá para a Zília ao vivo conversar com ela, é a Zileide Silva. Olá, Zileide, boa noite. Oi, Renata. Oi, Bonner. Boa noite a todos. Olha, os presidentes do Senado e da Câmara chegaram aqui ao Congresso garantindo que o julgamento lá no Tribunal Superior Eleitoral não iria atrapalhar em nada as votações. Mas nos plenários do Senado e da Câmara, nenhuma votação importante. Alguns deputados disseram que com o julgamento não tinha condições de ser um dia normal aqui na Câmara. E no plenário da Câmara, deputados passaram um tempão discutindo mudanças nas regras para o arquivamento de projetos e nem isso conseguiram votar. Sobre as reformas trabalhista e da Previdência, nada. O presidente Rodrigo Maia da Câmara, que na semana passada chegou a dizer que essa semana começaria a discutir a reforma da Previdência, disse hoje que está construindo uma nova data. E assim que começou o julgamento lá no TSE, por volta das 7 horas, o plenário da Câmara ficou vazio e alguns deputados foram para o cafezinho da Câmara acompanhar a sessão. No Senado, depois de um dia inteiro, a Comissão de Assuntos Econômicos votou e aprovou a reforma trabalhista. E o Conselho de Ética elegeu presidente e vice, lembrando que um pedido de cassação de mandato começa sempre pelo Conselho de Ética no Senado e na Câmara. Renata, Bonner. Obrigado, Zileide. Então, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, como disse a Zileide, aprovou o texto da reforma trabalhista por 14 votos a 11. Essa proposta prevê, por exemplo, que acordos entre empregados e patrões se sobreponham ao que está previsto em lei. Mas direitos garantidos na Constituição, como
fundo de garantia por tempo de serviço, 13º salário e salário mínimo não vão poder ser negociados. Esse projeto ainda precisa passar por mais 2 comissões antes de ser votado no plenário. A produção de veículos cresceu 34% em maio, comparada ao mesmo mês de 2016. Desde o início do ano, as exportações têm aumentado, mas em maio, as vendas no mercado interno também subiram, mais de 15%. O juiz Sérgio Moro encaminhou ofício ao Tribunal Regional da 4ª Região em que contesta a defesa de Lula na ação que investiga se o ex-presidente recebeu propina por meio de um apartamento e de um terreno. Ontem, o advogado de Lula pediu a suspensão dos depoimentos de Emílio Odebrecht e Alexandrino Alencar, alegando que só tomou conhecimento pela manhã dos vídeos da delação da Odebrecht dados à ação. Sérgio Moro negou a suspensão. A defesa recorreu e, no início da noite de ontem, o TRF4 determinou novos depoimentos. Hoje, Sérgio Moro encaminhou ao TRF4 registros digitais que comprovam os acessos do advogado de Lula ao sistema da Justiça que contém os vídeos e outras informações do processo. Os acessos são de quarta e quinta-feira da semana passada. Mesmo assim, Moro marcou novos depoimentos para segunda-feira que vem. O advogado do ex-presidente Lula afirmou que Sérgio Moro tenta interceptar dados de navegação de um escritório de advocacia. Em resposta, o juiz Sérgio Moro afirmou que não houve qualquer espionagem a escritório de advocacia, mas a mera verificação dos acessos ao processo eletrônico da Justiça Federal e que cabe ao advogado esclarecer por que afirmou não ter tido acesso aos depoimentos das testemunhas. A investigação do vazamento de informações sigilosas da Lava Jato teve avanços em Curitiba. Depoimentos esclareceram como um blogueiro informou um assessor de Lula sobre uma operação que tinha o ex-presidente como alvo. Um dos depoimentos é da funcionária da Receita Federal Rosicler Weigel, que fazia parte da força-tarefa da Lava Jato. Ela prestou depoimento à Polícia Federal em março. Contou ter relatado ao então namorado Francisco Abreu que uma bomba relacionada ao ex-presidente Lula estava prestes a ocorrer e que tinha em casa uma cópia da decisão judicial que ordenava as buscas em endereços ligados a Lula, o que acabou acontecendo 9 dias depois. Rosicler Weigel disse que levou as cópias para casa por conta do excesso de trabalho. Negou que tivesse a intenção de entregar os documentos ao então namorado e afirmou que foi ele quem pegou, sem autorização, os papéis que estavam guardados dentro da bolsa dela. O jornalista Francisco Duarte também prestou depoimento. Negou que as informações tenham vindo de Rosicler e invocou o direito constitucional para proteger a fonte. Mas confirmou que vazou os detalhes da operação para o blogueiro Eduardo Guimarães e pediu que a informação chegasse até o Instituto Lula. Eduardo Guimarães admitiu que soube da operação por Francisco Duarte e que passou os detalhes para José Crispiniano, assessor do ex-presidente Lula. O blogueiro disse ainda imaginar que o assessor passou a informação sigilosa ao ex-presidente. José Crispiniano afirmou que é rotina de um assessor ser procurado por jornalistas para checagem de informações e que no documento da Receita que o blogueiro Eduardo Guimarães pediu para checar, não havia nenhum dado sobre busca e apreensão ou sobre condução coercitiva. Segundo José Crispiniano, o documento só tinha informações sobre quebra de sigilos fiscal e bancário. Vamos voltar agora ao vivo ao Tribunal Superior Eleitoral. Júlio, em que fase está agora a sessão do julgamento da chapa Dilma Temer? Renata, agora há pouco começaram os debates lá no plenário, mas antes de falar propriamente dos debates, eu queria trazer aqui as alegações das defesas, tanto do PT, que representa a ex-presidente Dilma Rousseff, e também do PMDB, que representa o presidente Michel Temer. O advogado Flávio Caetano, que representa o PT, pediu a rejeição das ações ao Tribunal Superior Eleitoral, essas ações que pedem a cassação da chapa Dilma Temer. Segundo ele, e aí fazendo um contraponto ao advogado de acusação do PSDB, não se podem trazer novas informações para o processo, porque essas informações iriam além do objeto inicial da ação. E que, se considerando essas informações fora, não haveriam motivos, razões para a condenação de Dilma Rousseff.
Ele afirma também que, para a defesa, há um prejuízo quando se aceitam essas informações dos delatores, porque Flávio Caetano alega que os delatores mentiram à Justiça Eleitoral porque apresentaram versões diferentes nos acordos de delação firmados com a Procuradoria-Geral da República. E, por fim, ele alega que não se pode separar o caso do presidente Michel Temer do caso da ex-presidente Dilma Rousseff, porque a Constituição une a chapa eleitoral e que, se houver punição, essa punição tem que valer para os dois. Obrigado, Júlio. Vai continuar Este tribunal tem posição. Júlio Mosquera vai continuar acompanhando e ainda nessa edição você vai ter outras informações sobre esse julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. A seguir, o ataque de um homem em frente a Notre Dame, em Paris. Um homem feriu um policial com um martelo na frente da Catedral de Notre Dame, em Paris. Por ordem da polícia, turistas e fiéis ergueram os braços dentro da igreja. O agressor foi baleado por outros agentes. Durante o ataque, ele gritou: "Isto é pela Síria". O homem de origem argelina também carregava facas. A polícia britânica identificou hoje o terceiro autor do atentado de sábado em Londres. Youssef Zagba era filho de um marroquino com uma italiana. E ontem nós dissemos que um dos terroristas mortos nesse ataque tinha origem libanesa. Na verdade, Rachid Redouane era um cidadão do Marrocos e da Líbia. Faltando aí 30 horas para a eleição britânica, a primeira-ministra Theresa May disse hoje que pretende mudar leis que protegem os direitos humanos para facilitar a deportação e o monitoramento de suspeitos de terrorismo no país. Num evento de campanha, Theresa May afirmou que é preciso restringir a liberdade e os movimentos desses extremistas quando há evidências suficientes de que eles representem uma ameaça, mesmo que não existam provas suficientes para processá-los. O menino que se tornou símbolo do sofrimento na guerra da Síria reapareceu hoje em imagens divulgadas numa televisão que apoia o regime do ditador Bashar al-Assad. O planeta inteiro viu essas imagens em agosto do ano passado. Omran Daknesh, coberto de sangue e poeira numa ambulância depois de um bombardeio em Alepo. Hoje, ele apareceu num vídeo ao lado do pai, ainda na cidade que voltou ao controle das tropas sírias em dezembro passado. O pai disse à repórter que o menino está bem e acusou os rebeldes de ameaçarem a família. Não foi possível comprovar se os dois foram obrigados pelo governo a participar desse vídeo. Em 6 anos de guerra civil, 465 mil pessoas morreram. Documentos vazados da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos mostram que o Serviço de Inteligência Militar da Rússia executou pelo menos 2 ataques cibernéticos no ano passado, com o objetivo de influenciar a eleição presidencial americana. O governo russo disse que não há provas de que essas informações sejam verdadeiras. A seguir, as últimas informações sobre o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE. Entra na minha casa. Regis Danese, 10 anos. O registro ao vivo que reuniu mais de 40 mil fiéis. Eu creio, o Senhor já decretou. Um repertório feito com carinho, comemorando uma década de grandes sucessos. A minha família. Regis Danese, 10 anos. Um lançamento som livre. Geisa conseguiu as provas que incriminam Rubinho. Tem que compreender, hein? Aquele rapaz que tu falou ontem foi? Ele mesmo. E eu vou ficar de sobreaviso para quando me chamarem pra delegacia. E agora ele pode acabar atrás das grades. Mas por quê? Tráfico de drogas. Vai, gema aí. Não, olha aqui, fermação. Daqui a pouco. Pode entrar, por favor. Major. A força do querer. Nós vamos voltar a Brasília com as últimas informações do julgamento do processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Júlio Mosquera.
Renata, trazendo novas informações, reforçando os argumentos do advogado de defesa do PT, Flávio Caetano disse no plenário, no discurso que ele fez no plenário, que não se pode separar o julgamento da ex-presidente Dilma Rousseff do julgamento do presidente Michel Temer. Este tribunal tem posição histórica e consolidada que não é possível a separação de contas de responsabilidade entre cabeça de chapa e seu vice. Recentemente, esse tribunal decidiu, inclusive, na cassação de mandatos do governador e vice-governador de Amazonas. Este tribunal julgou a prestação de contas da chapa Dilma Temer. Não julgou de Temer, até porque Temer não apresentou prestação de contas. Se entrarmos no site do TSE e pedirmos prestação de contas de Michel Temer, não vamos encontrar. Vamos encontrar, não foi prestada. Claro que não foi. A prestação é única. A prestação foi prestada junto com Dilma. É a assinatura de Dilma, de Michel e de Edinho Silva, que foi o único tesoureiro. Aquilo, eminentes ministros, eminente ministra, aquilo que a Constituição uniu, não cabe ao bel prazer do candidato a vice desunir. A Constituição une os candidatos a presidente e vice. Une no registro e une na eleição. Os argumentos da defesa do presidente Michel Temer, apresentados pelo advogado Marcos Vinícius Furtado Coelho, foram, na maioria, muito semelhantes aos apresentados pelo advogado do PT. Ele alegou que não poderia se trazer novas informações para o processo, que significaria um alargamento do objeto inicial da ação. Alegou também que não se poderia punir alguém apenas com base em delatores, o que falaram os delatores da Odebrecht entre eles. E disse também que não se poderia punir o presidente da República e que, por isso mesmo, ele pediu que o Tribunal Superior Eleitoral não o punisse. Apenas um argumento foi diametralmente oposto. O advogado do presidente Michel Temer, Marcos Vinícius Furtado Coelho, alegou que não se pode julgar o presidente Michel Temer junto com a ex-presidente Dilma Rousseff, que são casos separados, contas separadas durante a campanha eleitoral. Não é possível uma imputação genérica, uma ligação genérica na inicial. E, portanto, temos que considerar este fato como especificamente ele o é. E o que decorre da instrução probatória? Que não foi provado este fato. O próprio Ministério Público assevera em seu parecer, nas folhas 39, que os depoimentos prestados pelos ex-dirigentes da Petrobras não guardam uma relação direta com o pleito eleitoral de 2014. Mas seria suficiente para confirmar que há uma colaboração ou uma contribuição ilícita na campanha como um todo. Portanto, excelentíssimos julgadores, estamos diante de uma matéria clara de alargamento da causa de pedir, que não é possível. E não é possível não apenas com a tese processual, ministro Gilmar Mendes. Essa matéria foi resolvida no âmbito deste tribunal, nesta causa. Vamos agora aos argumentos do procurador eleitoral Nicolau Dino, que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Ele alegou que os advogados de defesa, quando dizem que a tomada de depoimentos dos delatores não podem ser incluídas, ele respondeu que elas foram incluídas após o vazamento das delações. Dino disse que, na verdade, o pedido para ouvi-los veio após a homologação da delação e, portanto, não antes do vazamento das delações. E acrescentou que, nesta etapa, o juiz fez o que é obrigação dele, produziu provas. O ofício que foi expedido pelo eminente relator e que consta as folhas 6.040 e 6.041, dirigido ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, pedindo o compartilhamento de provas, tem por base uma informação divulgada na imprensa a respeito da homologação das colaborações premiadas e não vazamento de conteúdos de colaboração premiada. O segundo ponto, a segunda preliminar que se traz a análise, diz respeito a o que seria a impossibilidade de o juiz de ofício determinar a produção de provas. Ora, essa preliminar também não se sustenta, uma vez que tanto o Código de Processo Civil anterior como o atual são claros em estabelecer que o juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a produção de provas necessárias ao julgamento de mérito.
O vice-procurador-geral eleitoral Nicolau Dino afirmou também que as provas das ações no TSE apontam aporte de recursos financeiros para a campanha de 2014 de forma ilegal e sorrateira. Todos esses fatos evidenciam claro abuso de poder econômico, evidenciam o uso indevido da força financeira de um grupo empresarial para fiscalizar recursos, para aplicar recursos financeiros de forma ilegal e sorrateira. E evidenciam muito mais, evidenciam a espúria relação estabelecida entre um setor empresarial e a estrutura partidária investida no poder público federal, vivendo em harmoniosa e duradoura e lamentável relação de simbiose numa troca de benefícios vultosamente monetarizados. Neste momento, quem está votando, apresentando o voto, é o ministro Herman Benjamin, que é o relator das ações que pedem a cassação da chapa Dilma Temer. E depois que ele terminar a votação dele, podem ser considerados aí as preliminares podem ser julgadas nesse primeiro momento, ou então os outros ministros iniciam também a votação. Ao todo são 7 ministros, não há hora ainda para acabar a sessão de hoje. Certo é que os ministros voltam amanhã às 9 da manhã para retomar o julgamento. Renata Bonner. Júlio Mosquera trazendo para você as informações de momento no Tribunal Superior Eleitoral e outras informações sobre o julgamento no TSE. Coelho, que defende o presidente Michel Temer. Até chegar a esse dia, a fase final do julgamento, foram quase 2 anos e meio. 62 pessoas foram ouvidas em 5 estados e também aqui em Brasília. 2 acariações foram feitas. Esse processo tem mais de 8.500 páginas. Os primeiros momentos desse dia histórico, desse momento histórico, os primeiros momentos você vê na reportagem de Marcos Lozecan. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, abriu a sessão e logo o relator do caso, ministro Herman Benjamin, declarou como improcedente uma das ações apresentadas pelo PSDB, que pedem a cassação da chapa Dilma Temer. Ele foi acompanhado pelo plenário. A ação tratava de envio de propaganda pelos Correios e uso de ministros e bens públicos em campanhas eleitorais. Herman Benjamin decidiu ler um resumo do relatório, segundo ele, para ganhar tempo. É que o relatório original tem 1.080 páginas e já foi repassado aos demais ministros para conhecimento prévio. O relator listou o que o PSDB, autor da ação no TSE, considerou abuso de poder político e econômico na campanha de 2014. Primeiro, abuso de poder político, por força do uso da máquina administrativa federal, claramente posta, aspas, a serviço das pretensões políticas dos ora investigados, fecho aspas. Segundo, abuso de poder econômico, aspas, pela realização de uma campanha milionária cujo custo superou a soma das despesas de todos os demais candidatos. Terceiro, uso indevido de meios de comunicação social por terem se valido do, aspas, horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão para veicular deslavadas mentiras contra os candidatos adversários, fecho aspas. Herman Benjamin descreveu a parte da acusação que denuncia a chapa Dilma Temer por ter usado dinheiro de propina para financiar a campanha vitoriosa. Financiamento de campanha mediante doações oficiais de empreiteiras contratadas pela Petrobras como parte da distribuição de propinas, fecho aspas. Alegando que aspas, sofisticado esquema de arrecadação ilegal de dinheiro público foi montado para obter, a partir de contratos mantidos com a Petrobras, cifras milionárias em favor das agremiações partidárias, cujos recursos permitiram a captação de votos em favor dos candidatos e dos partidos, fecho aspas. O ministro disse que qualquer brasileiro tem acesso aos dados do processo, que corre por mais de 2 anos no tribunal. Segundo o relator, essa é uma garantia enorme de cidadania e para os julgadores. Tudo que eu disser no meu relatório
como tudo que eu disser no meu voto, todos os brasileiros poderão clicar na internet e conferir se o que eu estou dizendo realmente indica a realidade dos autos. Então, esta é uma garantia enorme de cidadania, mas, ao mesmo tempo, uma garantia para nós, julgadores, que queremos julgar com segurança, com justiça e bem. Antes da votação final, antes do voto dos 7 ministros, antes deles decidirem sobre os pedidos de cassação da chapa Dilma Temer, o tribunal vai ter que se debruçar sobre algumas questões preliminares. A principal delas é aquela em que a defesa de Dilma Rousseff e também de Michel Temer, essa defesa questiona se provas que foram apresentadas depois de iniciada a ação podem ser levadas em consideração pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eles tentam, na verdade, anular a delação premiada da Odebrecht e também a delação premiada dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura. Agora, o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre essa questão